It's not a game, it's a rich thing. Olá, sou Lúnio Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Figma e hoje nós vamos aprender a criar esses dois efeitos de texto. Eu vou utilizar dois plugins para poder agilizar nosso trabalho, sendo que vocês vão ver que esse mesmo efeito pode ser feito sem uns plugins, mas a utilização do plugin ajuda a acelerar bastante nosso trabalho. Vocês vão ver isso na prática. Vamos aqui ao que interessa e a primeira coisa que a gente vai fazer é a criação de dois frames que a gente vai utilizar como container para colocar os nossos efeitos aqui. Então, nós vamos clicar aqui na barra de ferramentas na opção Frame ou simplesmente chegar aqui e pressionar a tecla F do teclado que habilita a opção de Frame. Nós pressionamos a tecla Shift do teclado, clicamos e arrastamos e ele vai criar aqui nosso quadrado de forma proporcional. Já está no tamanho que eu quero, que é 1080 por 1080. Vou pegar aqui em Fio e pegar o conta-gotas e pegar a cor que está aqui em cima, que já utilizei como padrão aqui, esse meio que preto, não totalmente preto. Agora eu vou renomear essa camada, esse frame, botar o nome Efeito 1. Com o nosso frame selecionado, eu vou dar um Ctrl D para duplicá-lo. E vou novamente no fio, conta-gotas e pegar a cor aqui desse segundo frame, ok? Agora nós vamos colocar o texto, né? Observe que basicamente nesse efeito aqui ele tem a mesma palavra que eu coloquei retrô, mas pode ser qualquer outro tipo de palavra que vocês queiram, né? A ideia é essa, que vocês possam utilizar para compor aí o design que vocês estão desenvolvendo. Então, tem um texto e esse texto, essa palavra se repete várias vezes com as cores diferentes. E essas cores são essas que estão aqui na paleta aqui embaixo. Então, eu dou como dica que vocês tirem o print da tela, cole esse print aqui dentro do frame e recorte deixando apenas a paleta, para que vocês possam utilizar essa paleta como referência. Essa é a dica para poder facilitar o trabalho de vocês possam replicar esse efeito utilizando as mesmas cores que eu utilizei aqui, ok? Então agora nós vamos pegar a ferramenta de texto ou pressionar aqui a tecla T do teclado, habilitamos a ferramenta de texto, vamos clicar aqui na tela e vamos digitar o texto retrô. Como eu já tinha feito o teste, né, ele já fez algumas configurações aqui padrão que eu vou zerar para poder mostrar para vocês. A primeira coisa ele vem com esse espaçamento de texto e aí eu optei em colocar o texto, a palavra, as letras um pouco mais próximas, bem o mais próximo possível uma da outra. Para isso a gente vai aqui na opção de Letter Spacing ou espaço entre letras, a gente vai clicar aqui na seta e arrastar e vai aproximar do jeito que a gente quer. Outra coisa a fonte, o fonte que eu utilizei aqui é a Poppins, no estilo Extra Bold. Eu não lembro se essa fonte já vem por padrão aqui dentro do Figma, mas se não, eu sugiro que vocês acessem alguma galeria de fonte gratuita e digite essa fonte Poppins, e se vocês quiserem utilizar exatamente como está aqui. Então, bem, o efeito pode ser utilizado em qualquer outro tipo de fonte, vocês vão testando e vendo que fica bacana. Nesse caso aqui eu utilizei o Poppins como Extra Bold. Agora, se vocês baixarem essa fonte, não esqueçam de habilitar uma configuração, vocês podem procurar aí no YouTube, para poder o Figma enxergar as fontes que tem no seu computador. Por padrão, ele não enxerga a versão web, mas você fazendo essa configuração, ele vai conseguir enxergar. Então, você baixa a fonte, você instala a fonte, depois você atualiza a página aqui para que ele possa enxergar a nova fonte que foi instalada, se você já realizou a configuração para isso, ok? Aqui o nosso texto, então, Poppins Extra Bold, fonte 150, vou posicionar aqui por enquanto. E aqui agora entra a sacada de utilizar plugins. Eu poderia simplesmente pegar aqui, duplicar 14 vezes, ou 14 ou 13, se eu não estou enganado, 14 vezes eu acho, esse texto, e você ir posicionando, dando os espaçamentos um a um, e posicionando e trocando a cor. Nesse caso aqui, vocês vão ver com esse plugin que eu vou mostrar para vocês, esse trabalho consegue ser acelerado muito. É muito rápido fazer essa duplicação. Só as cores que a gente vai ter que realmente mudar um a um, mas o plugin já acelera bastante essa duplicação e posicionamento. O plugin é esse aqui, que é o Looper. Então, se você não tem instalado, acessa a comunidade do Figma e procura por esse nome, Looper, e faz a instalação. Para que vocês entendam o que é que esse plugin faz. Eu digo aqui qual é a quantidade de vezes que eu quero que ele faça a replicação.
eu digo em qual é o espaçamento que eu quero no eixo X, né, na horizontal, qual é o espaçamento que eu quero no eixo Y e qual é aqui o ângulo que eu quero também para essa duplicação. Eu vou mostrar como é que funciona essa questão aqui do ângulo, para vocês entenderem. E também aqui tem a escala, nesse caso aqui eu vou deixar a escala 00. A opacidade é como eu vou fazer uma replicação, ele vai pegar a primeira cor e vai replicando de forma tipo um degradê de opacidade. Ele vai pegando de 100% de opacidade para zero, não zero, mas uma opacidade menor, à medida que ele vai fazendo a replicação. Nesse caso aqui eu vou deixar 100, 100, porque eu quero que ele comece 100 e termine em 100. Que a gente vai alterar as cores, então para a gente não faz sentido a opacidade. Eu posso colocar também uma cor de início e uma cor final, e ele vai fazendo a replicação e alterando essa cor, essas cores, mas vai manter essa no início e essa no final. Posso colocar borda, posso colocar aqui qual é a cor da borda que eu quero inicial e final. E posso fazer várias configurações, vocês podem fazer e testando e entender o que é que fica interessante para vocês. Mas só para poder mostrar, eu vou pegar como está aqui, exatamente como está aqui, e vou dar um Create. Observe que ele cria aqui uma replicação, como tem um ângulo 5, ele repete 5 vezes dentro do ângulo 5, nesses espaçamentos no eixo X e no eixo Y, e dá esse resultado. Mas não é esse resultado que eu quero, mas imagine só, se vocês fossem fazer algo nesse sentido e vocês tivessem que fazer a duplicação disso e gerar esse efeito aqui exatamente. Com certeza daria muito trabalho se vocês não fizessem utilizando o plugin. Nesse caso aqui, eu quero o plugin para agilizar meu trabalho, mas não para fazer esse efeito. Então, vou dar um Ctrl Z e vou deixar as seguintes configurações. Aqui eu quero que replique 13 vezes, acho que 14 vezes. Eu quero aqui na posição X 0, porque eu não quero que ele dê nenhum espaçamento na horizontal, só simplesmente aqui no eixo Y. E o espaçamento aqui no eixo Y eu vou deixar 10 mesmo. E o ângulo eu quero 0. Não vou botar nenhuma escala, nem na horizontal, nem na vertical, né? Então não quero nenhuma escala. E já botei aqui repetir 14 vezes, eu botei uma cor aqui de início e fim, mas a gente vai alterar essas cores e não importa muito. Então, com esses itens selecionados, vou dar aqui agora um Create. E simplesmente ele criou aqui, replicou e já deu basicamente o efeito que a gente quer, só que agora a gente vai alterar as cores. Observe como foi rápido. Demorou um pouco mais que eu fui mostrando para vocês como é que funciona a ferramenta, mas se fosse direto ao ponto, 14, espaçamento 10 aqui no eixo X, Y, zerar o eixo X e zerar o ângulo, prontinho, replicou aqui do jeito que a gente quer. Já posso fechar aqui nossa ferramenta, nosso plugin, e aqui é algo interessante, como ele transforma isso em um grupo, eu posso chegar aqui, ó, ele vai mostrar aqui o espaçamento que tem em cada elemento. Eu posso clicar, arrastar para baixo, ele aumenta o espaçamento, para cima ele diminui o espaçamento. Então eu posso, se eu não quero esse espaçamento que está, vou diminuindo do jeito que eu quero, vou aumentando aqui do jeito que eu quero, muito fácil, sem ter que ficar clicando item a item e com o mouse ou com a seta aqui do teclado eu ficar mudando o posicionamento. Vou dar um Ctrl Z aqui para deixar o espaçamento de origem, que é 10, 10, 10 e 10. Espaçamento entre cada elemento aqui, né, vai descendo. Espaçamento não, posicionamento vai aumentando a cada 10 pixels. Pronto, aqui já está, a gente já começou a fazer o nosso efeito. Para finalizar, a gente agora vai colocar as cores com base nessa paleta. Então, o primeiro item eu quero que ele seja na cor branca mesmo. Vou selecionar o segundo, chegar aqui em fio, pegar o conta-gotas, pegar a primeira cor. Vou fazendo isso com cada camada até completar aqui o nosso efeito. Então, cor por cor, seleciono. Enquanto estou fazendo isso, você já aproveita e já se inscreve no canal, já ativa as notificações para você ficar atento aí e já ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui no canal. Então já curte também se você achou esse vídeo, está achando interessante, e compartilha aí com outras pessoas que você considere que também é interessante conhecer esse canal aqui, ok? E vamos lá, selecionando cor por cor, uma a uma, não são
tantas cores assim, então a gente consegue fazer aqui tranquilamente. O plugin que a gente utilizou para poder replicar já agilizou bastante o nosso trabalho. Então, fazer essa seleção de cores aqui é besteira diante do que o plugin já fez para a gente aqui, que foi essa replicação e posicionamento do jeito que a gente quer. Selecionando o último aqui, a cor, perfeito. Já está agrupado aqui bonitinho. Vou botar aqui. Texto 1. Vamos centralizar. E é isso, aqui a gente já tem o nosso efeito. Eu não vou colocar esse texto aqui do lado. Aqui já é suficiente. Observem que aqui no texto ele tem um efeitozinho de um ruído. No finalzinho eu mostro como é que eu fiz isso. Também utilizei um outro plugin. Esse plugin eu até utilizei em outro tutorial aqui do vídeo. Então, se você já assistiu o vídeo aqui no canal, você já sabe do plugin que eu estou falando. Mas no finalzinho eu vou deixar aqui como extra e mostrar para vocês como eu utilizei e qual foi o plugin para dar esse efeito de ruído. Então, o nosso primeiro efeito de texto já está ok. A gente pode utilizar. Lembrando que você pode pegar esse plugin, que é o Looper. Eu não quero que fique aqui simplesmente na vertical. Eu quero que ele tenha um espaçamento aqui um pouquinho para o lado da horizontal também. Posso colocar. Não, eu quero que esse efeito seja exatamente esse, mas que ele seja aqui na horizontal. Vou chegar lá no meu plugin e em vez de repetir no eixo Y, eu vou repetir aqui no eixo X. Vocês vão fazendo o teste e vão encontrar aí o que fica melhor para o trabalho de vocês, ok? Agora nós vamos para o segundo efeito. E nesse efeito aqui eu já utilizei outra fonte, aí é o mesmo princípio. Se essa fonte não tiver instalada, vocês vão lá, acessam, procura por ela, instala e vê exatamente qual foi a fonte que eu utilizei para que vocês possam utilizar também. Então foi o Popfine, eu vou copiar ela, tamanho aqui 300. Então vamos lá. Vou chegar aqui embaixo, habilitar a ferramenta. Deixa eu diminuir aqui para ocultar. Efeitos, ok. Vamos aqui, vou pressionar T para selecionar a ferramenta de texto. Clicar aqui na tela, vou botar aqui float, tudo maiúsculo também. Float. Já está com pop fine, né? Como eu selecionei o texto ali, ele já pega as referências de tamanho, tudo bonitinho. Espaçamento também, ok. O que a gente vai fazer aqui agora? Posicionar quando aqui centralizado. E aqui observem que, além de ter a replicação das camadas, existe também aqui um posicionamento dele meio para dar esse efeito de flutuante. Então, é meio na diagonal. Então, é feito aqui um posicionamento diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um outro plugin aqui, que esse plugin deixa eu procurar para eu dizer exatamente qual é o nome. Eu instalo vários plugins aqui para testar e conhecer as funcionalidades que o plugin tem, né, as possibilidades, para que quando surja a necessidade eu já saiba qual plugin pode atender essa necessidade. Pronto, aqui, ó, SkillDate. Eu não sei se é exatamente isso, assim que pronuncia, mas vocês podem procurar aí na galeria de plugins lá na comunidade e instalar ele. E aqui eu posiciono na horizontal e vertical. Como é que eu faço? Eu clico em arrasto. Nesse caso aqui eu quero deixar assim mesmo, um pouco como se ele tivesse inclinado. E eu vou posicionar aqui um pouco para cima. Acho que aqui está ok. Vou botar aqui um 9. Pronto, 5 e 9. Ok. Nosso texto já está aqui criado e posicionado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl D e duplicar várias camadas para chegar a esse efeito? Não, vou mesma coisa. Eu vou fechar esse plugin e vou utilizar o nosso plugin aqui, que eu já mostrei para vocês no efeito anterior, que é o plugin, cadê ele? Aqui, Looper. Nesse caso aqui, eu vou duplicar, se eu não me engano, são
10 vezes. Uma vai ser amarela, vai ter 1, 2, 3 rosas, então 3, 4, 3, 4 pretas, então 4, 7, 8, 9. Então são 9 vezes. Vou colocar 10 por via das dúvidas. Aqui nesse caso vou botar no eixo X 3 e no eixo Y também 3. Não quero nenhuma repetição aqui de ângulo. Vou botar 10, se não precisar de 10 eu excluo uma, só para garantir. Clico em Create. Já criou aqui nosso efeito. Mesma coisa que a gente vai, com base nessa paleta de cores aqui embaixo, fazer as alterações. Então, a camada de cima, a gente quer aqui, deixa eu fechar o plugin, fio, pegar o contorno do gotas, a gente quer esse amarelo. E na primeira camada, a gente vai saltando aqui. Essa, com o Ctrl selecionado, né? Essa camada, essa, a gente salta mais uma, salta a última aqui, é preta, acho que até aqui é preto. Ok? Vamos pegar aqui em fio, clicar aqui no mais, fio, contado gotas e pegar aqui o preto. Ok. Aqui as outras intermediárias, mesma coisa, Ctrl, seleciona. Vamos pegar aqui o conta-gotas novamente, dando mais em fio. E esse rosa aqui. Aí sobra 2 camadas aqui embaixo. A última é preta, ok. Eu vou colocar essa aqui de baixo nesse mesmo preto que está aqui, que é 000 mesmo, ok. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas 2 camadas. E agora, com o Shift selecionado, eu vou pressionar a tecla de seta para baixo e de seta para a direita. Agora, na camada de baixo, última, seta para baixo, mais uma seta para baixo, mais 2 setas aqui para a direita e mais uma para baixo. Ok. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui em Float, na penúltima camada, nós vamos aqui em Stroke, que é o contorno. Vamos clicar aqui e botar uma cor cinza. Botar uma borda cinza. E vamos colocar a espessura, botar aqui Side, colocar a espessura 2. Ok? E nós vamos tirar o preenchimento. Ao menos, pronto, só o contorno. Já nessa camada de baixo, observem que ela funciona tipo uma sombra. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos selecionar a camada de baixo, vamos manter esse fio por enquanto da forma que está. A gente vai em Effects, onde tem Drop Shadow, a gente vai alterar para Layer Blue. A gente vai dar um desfoque. Vamos clicar aqui no símbolozinho onde faz a configuração do efeito. Vamos aumentar o desfoque aqui, deixar botar 1,20. E aqui em Layer a gente vai colocar 20 também. Acho que ficou muito, 30. Ok, acho que aqui é suficiente. Pode deixar até um pouco mais escuro, deixar um 35. Para dar esse efeito de sombra. E aqui a gente já tem também o nosso segundo efeito de float. Vou centralizar aqui. Ok. Então, basicamente é isso. Aqui eu só fiz... observe que está diferente aqui o posicionamento, ok? Porque eu fiz ali o ajuste que ficou um pouco diferente, mas o efeito é o mesmo. Então, eu botei mais uns textozinhos aqui. Nesse caso aqui, para pegar o mesmo posicionamento, ali o texto seguindo, o que foi que eu fiz? Eu peguei a camada de cima, dupliquei ela, arrastei aqui para baixo, alterei a fonte. Se eu não me engano, aqui eu botei um Arial Narrow. Então, eu selecionei a fonte, coloquei um Arial aqui. Arial Narrow, Bold Italic. E diminuir 15. 15 foi bem. Vou pegar aqui, foi 30. Seleciono 30. Altero a cor aqui
para um branco, ou a cor que eu desejo. Aumento mais aqui o espaçamento. Opa. Shift 2. Aumenta aqui o espaçamento da letra. E posiciono onde eu quero. Aqui em cima, embaixo. Para vocês entenderem que para poder pegar o mesmo posicionamento, né, se eu não lembrar qual foi o que eu utilizei lá, só duplico aqui o texto, já funciona. E agora para vocês verificarem esse efeito que eu disse que eu coloquei aqui em cima, que dá esse efeito de ruído, basicamente foi um plugin, e esse plugin que eu utilizei se chama Noise. Então vou selecionar aqui esse camada de efeito, vou clicar aqui no plugin Noise, e aqui também eu posso fazer algumas configurações desse plugin. E já vou colocar aqui o mesmo tamanho do frame, 1080 por 1080. Se eu tiver com o frame selecionado, ele vai encaixar a imagem que ele vai criar perfeitamente no frame. Se não tiver com nenhum frame selecionado, ele vai colar aqui a imagem gerada lá de forma aleatória, a gente tem que posicionar. Então, frame selecionado, boto o tamanho exatamente do frame. Posso configurar aqui a densidade do ruído. Vou diminuir um pouco aqui a densidade. Aqui, aumentar, né? Quanto mais denso, maior a densidade aqui, maior barra para o lado direito, mais espaçado fica aqui esse ruído. Depois que eu configuro, vou lá, clico para ele gerar. Ele gerou a imagem, vou lá e posiciono, dessa vez nem posicionou perfeitamente. Pronto. A mesma coisa que eu faço com o frame de cá, com ele selecionado, efeito, já está os parâmetros que eu quero, vou lá e gero e posiciono. Aí eu vou colocar aqui esse dentro do efeito 2, né? E esse aqui dentro do efeito 1. Ok. Um Ctrl menos. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo tutorial. Espero que tenham gostado desses dois efeitos. Vocês viram que através dos plugins que a gente utilizou aqui, a gente conseguiu acelerar e trazer um efeito que eu considero bem interessante, que a gente pode estar utilizando aí em nossas artes, ou até fazendo o lettering, né? Fazendo aqueles letterings bem interessantes também, utilizando esses efeitos. E é isso, aproveita aí, curte, comenta se achou interessante, deixa um feedback, se faria algo também diferente do que eu fiz. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que vocês fiquem atentos aí aos próximos vídeos. E aproveito também, já peço para vocês dar uma verificada aí na descrição desse vídeo, que tenha lá um link para inscrição, a pré-inscrição no meu curso de Figma. Vai ser um curso aí que vocês viram na introdução desse vídeo, um Next Level Figma, um curso que vai te ajudar a ir rapidamente para o próximo nível de conhecimento em relação a essa ferramenta maravilhosa que é o Figma. Então aproveita, já se inscreve, já faz a pré-inscrição, já seja avisado assim que eu liberar as inscrições para o curso, ok? E até o próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até aqui. Um abraço. It's not a game, it's a rich thing.